A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e meu intuito hoje é guiar você por esse novo estudo, o mistério dos 144 mil selados. Afinal, quem é aquela multidão que João viu no Apocalipse? Fica por aí que o estudo hoje está enigmático, hein? Antes da gente começar o estudo, eu gostaria de pedir um favor para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para você receber as notificações. Se você já é inscrito e gostou do nosso conteúdo, depois comenta aqui embaixo, porque o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e leva isso mais adiante, começa a mostrar isso para mais pessoas. Vamos abençoar outras pessoas também, beleza? Não esquece, aqui embaixo eu vou deixar um link para você fazer download desse projeto, que é um estudo bacana e o projeto gráfico dele tá muito legal, tá bom? Deus abençoe, vamos embora para o estudo. Vamos começar nosso estudo, 144 mil, a multidão que João viu. Vamos lá, com toda certeza, o mais intrigante do Apocalipse é o mistério dos 144 mil. Podemos ver que o número 144 mil é enigmático e exatamente por ser um enigma é que não devemos interpretá-lo em sua literalidade, mas decifrá-lo como um símbolo que aponta para algo. Essa é a nossa visão do Apocalipse. Eu respeito a visão de cada um. Eu só quero dizer para vocês que todas as vezes que a gente faz uma análise, a gente vai procurar nas leis dos profetas. Lembra que eu falei nos outros estudos? O Senhor não fará nada sem antes mostrar, revelar aos seus servos os profetas. Então, assim, todos os estudos que a gente faz é baseado naquilo que Deus predisse antes, profetizou. E o Apocalipse, na verdade, você não interpreta o Apocalipse pelo Apocalipse. Do Apocalipse você precisa conhecer toda a Bíblia, toda a lei, os profetas, até o Novo Testamento, porque as Escrituras testificam daquilo que Deus vai fazer. E o Apocalipse ele é um livro profético. Ele praticamente está sendo profetizado Naum, Joel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, por toda a Bíblia. Naum, Sofonias, eu vou dar um versículo hoje para vocês, Sofonias, tem 3 capítulos, e praticamente Sofonias, o capítulo 3 inteiro, ele fala do dia do Senhor. Então, assim, essa é a nossa interpretação, a gente respeita a interpretação de vocês. Se você tiver uma visão, por exemplo, dispensacionalista, você vai ter muito provavelmente uma visão pré-tribulacionista. E o que é isso? Deus vai tratar especificamente com os judeus, enquanto a igreja do Senhor vai ser arrebatada, vai subir aos céus, vai passar 7 anos lá em cima, enquanto aqui embaixo vai passar 7 anos de grande tribulação. Nós não pensamos assim, a noiva do Senhor é um corpo espiritual, é uma pessoa só, não fica a perna e os braços aqui em cima e sobe o tronco e o corpo lá para cima. Isso não existe, o Senhor não diz isso na Bíblia. O Senhor fala assim que por uma testemunha uma pessoa não deverá ser acusada, mas por 2 testemunhas ou mais uma pessoa vai ser condenada. E as 2 testemunhas do Senhor que estarão aqui na grande tribulação são judeus e gentios. Nós cremos que é a casa de Judá e de Efraim, judeus e gentios tocando trombetas e anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? Porque você começa a ver o livro do Apocalipse, você vê lá assim, e eu vi uma voz como voz de trombeta. João já está dando a referência, Jesus está nos dando um insight para você se ligar naquilo que é mistério, tá? Mistério para aqueles que não estudam as Escrituras, ok? Tem muita coisa que Deus tem revelado à nossa geração e eu sou grato a Deus por isso. A gente não... Deixa eu te falar que isso não é minha linha não é de acusar as gerações passadas, que nos entregaram, por exemplo, um bastão, uma revelação das Escrituras para a gente continuar correndo essa vida do Evangelho. Não, eu não entendo que essas pessoas são culpadas disso. Em cada tempo, né, em cada geração sobre a Terra, Deus deu uma revelação para as pessoas. E eu agradeço muito aqueles que nos trouxeram até aqui, porque nós só estamos de pé porque fomos sustentados daquelas pessoas que tiveram a unção de Deus para nos trazer até aqui. Então, ó, antes de você começar a criticar aí o seu pastor ou alguma outra pessoa, ou também dar uma de desigrejado, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não compactuo com isso, eu congrego, eu gosto das pessoas, eu particularmente, eu tenho amizade, frequento casa de pastores que são meus amigos, são pré-tribulacionistas, pensam diferente de mim. Isso não nos divide, o ponto central da nossa fé é Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e essa visão é uma visão periférica. Porém, eu acredito que aquela trombeta que dá voz incerta, como diz lá nos profetas, essa pode estar desviando a atenção e os olhares do povo santo. Então, assim, a gente não pode dar som incerto. A nossa trombeta tem que dar o som e o alarido correto para orientar e alarmar as pessoas daquilo que vai acontecer.
Isso daqui que a gente está mostrando não é para causar espanto nos irmãos. Isso daqui, na verdade, é para que a gente esteja preparado para quando chegar o grande dia do Senhor, você possa ser uma daquelas testemunhas que vai profetizar a vinda de Cristo sobre a terra, profetizar um único Deus e que tem arrependimento e salvação para aqueles que se arrependeram na grande tribulação. Amém? Vamos seguir adiante aqui no nosso estudo, senão a gente não ganha tempo aqui. O número dos 144 mil dos salvos. Olha só, eu já vou até pular esse tópico aqui, só vou fazer um comentário. Existe uma corrente teológica, né? Eu não vou falar aqui em nome de igreja, que acredita que o número dos salvos vão ser 144 mil, vão ser o número de salvos de judeus na grande tribulação. A igreja fica arrebatada, passa lá em cima 7 anos tomando suco, numa boa, e o pessoal aqui embaixo, o bicho pegando, como diz o outro, né? O pau comendo, e eles passam a grande tribulação aqui embaixo. E depois Deus vai dar uma peneirada, vai só sobrar 144 mil judeus no fringir dos ovos. Essa não é a melhor exegese bíblica. Como eu disse, se a gente olhar para as leis e os profetas, não está dizendo isso. Inclusive eu falei aqui do livro de Sofonias, ó, o Deus ele dá um insight em cada livro dos profetas, né? De profetas grandes, maiores até os profetas menores, sempre tem uma referência do Apocalipse nos profetas menores. Hoje eu vou falar aqui do livro de Sofonias. O capítulo 3 de Sofonias, por exemplo, ele é praticamente todo o grande dia do Senhor. E lá não está falando de judeus e gentios, já está falando do povo de Deus unido, né? Então vale a pena a gente olhar para os profetas para que a gente tenha a visão clara das coisas que Deus quer nos mostrar. Então, se é um contexto profético, ele está nos profetas. Se ele é um contexto histórico, ele também está assinalado nos profetas. E Apocalipse, ele é um contexto profético. Então, vale a pena a gente estudar as Escrituras. Então, eu não acredito nessa exegese bíblica. Na verdade, não compactuo com isso aí, não. Tá, meu irmão? Acho que é uma exegese muito fraca. Vamos adiante aqui? A visão dos glorificados. Ó. Depois dos anjos selarem na testa do povo santo, João olhou e viu uma grande multidão de povos e línguas em pé diante do Cordeiro, com vestes brancas. Vestes brancas é símbolo de santidade, ok? Então aqui, ó, quando ele olha, depois que o povo santo foi selado, ele vê uma grande multidão com vestes brancas. Então, primeiro, se você ler lá o capítulo 7 de João, ele fala que viu 144 mil selados. Depois ele fala que viu uma grande multidão que era impossível de ser contada. Então parece aí que tem uma informação dúbia, né? Ele contou 144 mil, depois ele fala que ele viu uma grande multidão que era impossível ser contada. Aí nós vamos chegar nessa informação. Outra coisa que era bom a gente já fazer um parênteses é o seguinte: número 12, ele é o número da plenitude do povo de Deus. Por que a gente fala isso? Existem muitos contextos históricos para provar isso, como por exemplo os 12 filhos de Jacó, que se formaram as 12 tribos de Israel. Por que Cristo pegou 12 apóstolos para se tornarem pescadores de homens por todo o povo de Deus? Vem prefigurado através do número 12. Na antiga aliança eram os 12 filhos de Jacó, e na nova aliança os pescadores de almas, que foram os 12 apóstolos. Tá? Existe uma corrente teológica que analisa muito a questão de números, né? Deus é o número 7, que é o número da perfeição, que na verdade não é o número 7 o número da perfeição. O número 7 é o número profético mesmo por toda a Bíblia. Mas eles falam que 3 é o número da trindade, 4 é o número do homem, por isso que 4 mais 3 é igual a 7, que é o número da perfeição, que é céus e terra se unindo, né? 4 vezes 3 daria o número 12 e assim por diante. Isso não é cabala, tá? Isso é apenas um estudo dos números para que a gente possa entender que o número 6 é a plenitude do homem, o número 8 é o número da eternidade, porque é o número do recomeço, as 8 pessoas que saíram da arca de Noé e assim por diante. Então, assim, eu acho muito bacana, não botei no estudo porque eu acredito que muitas pessoas depois podiam utilizar isso como dogmas e doutrinas. Isso não é para que você tenha uma doutrina, é para que você estude à luz das Escrituras, entenda que Deus fez o mundo em 7 dias, são 7.000 anos sobre a face da terra, porque Deus mandou dar 7 voltas, por exemplo, nas muralhas de Jericó, porque tinha 7 anjos da igreja da Ásia. Você vai entender que são números proféticos. Nós vamos passar por isso um pouco mais para frente, tá bom? Então eu coloco aqui que a grande multidão que ele viu trazia folhas de palmeiras nas suas mãos. Ó, folha de palmeiras já faz alusão à festa dos tabernáculos. No outro slide eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma menorá com as 7 festas do Senhor, o moed de Deus. Moed significa
tempos determinados do Senhor. Tá? As festas, como a gente acredita que é só uma festa de bebedeira, de curtição e de diversão, não era isso que Deus mostrava para o povo de Israel naquela época. As festas marcavam tempos, né? Tempo da colheita, tinha um tempo para cada coisa determinada dentro do ano e do ciclo de festas do Senhor. E a mesma coisa, Deus determina um ciclo de festas para mostrar todo o seu plano de resgate da humanidade sobre a face da terra. Tá bom? A visão de João, deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. A visão de João era do povo de Deus arrebatado com corpos glorificados, honrando e louvando o Cordeiro, celebrando a chegada das 3 últimas festas, o moede de Deus, acabei de falar isso, aos tempos determinados, e o ajuntamento do povo santo. O ancião diz a João que essa multidão vem da grande tribulação. Aqui podemos fazer um parênteses para dar foco ao que estamos ensinando há um tempo. A igreja tocando trombetas e anunciando a volta de Jesus. A igreja do Senhor estará nos dias de maior aflição sobre a terra, sendo o caminho e baluarte da verdade para as nações. Então eu falei aqui no começo que eu não tenho uma visão dispensacionalista pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja do Senhor Jesus passa pela grande tribulação anunciando, né, tocando trombetas e anunciando para as nações quem é o único Deus e que há arrependimento para eles na grande tribulação, nos momentos de grande aflição, ok? Deixa eu ver se eu consigo puxar minha cara para cá, ok? E agora vamos aqui, ó. A multidão incontável. O povo santo, após o povo santo ser selado, João vê a multidão incontável. Então a contagem dos 144 mil é um símbolo da plenitude do Israel de Deus. Essa contagem não era para ser um número literal, mas um símbolo, porque na sequência João vê uma multidão, que eu falei agora há pouco, né? Agora, não mais judeus e gentios na carne, mas o Israel de Deus glorificado, assim como podemos ver em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém que descia do céu. A cidade santa é o símbolo do corpo espiritual ao qual a igreja do Senhor tornará não mais uma nação como seres divisíveis, mas um corpo espiritual santo e glorificado. Amém? Ó, por que eles foram selados? Mais para frente eu ainda vou falar um pouquinho referente aos 144 mil, mas agora eu vou falar por que os 144 mil foram selados. Antigamente, os selos eram usados para marcar documentos e garantir que eram autênticos. Cada selo era único, por isso o selo de uma pessoa não podia ser confundido com o selo de outra. O selo na testa dos 144 mil deixaria bem claro que eles pertencem a Deus. Todos poderiam ver que são servos de Deus. O selo também representa a proteção de Deus no Apocalipse. No Apocalipse mesmo mostra o selo na fronte dos 144 mil. Então quando a gente vê os selos nas suas frontes, é a marca de Deus, né? E um pouquinho mais para frente, eu não sei se é Apocalipse 14, que um dos anjos fala que eu vi escrito o nome do Deus vivo na testa do povo santo. Então ali está representando mesmo que o selo de Deus sobre a nossa testa é o nome do próprio Deus, que nós somos propriedade do Deus Altíssimo. Agora, olha que legal isso, é um mistério das 7 igrejas. Será que existia somente 7 igrejas na época de João? Claro que não, porque existia a igreja de Éfeso, Coríntios, Gálatas e tinha outras. Só que ali a gente só vê as 7 igrejas da Ásia. Então por que Jesus manda a carta às 7 igrejas da Ásia? Tem um símbolo, tem uma exortação para cada igreja, também tem uma promessa para cada igreja. Então, ó, eu vou dizer aqui, ó. Por que a igreja fala Claro que Jesus não fala com as sete igrejas como um número profético. Veja que são 7 anjos de 7 igrejas, são 7 espíritos diante do trono, 7 candeeiros de ouro, na sua destra 7 estrelas. O que Jesus está chamando a nossa atenção aqui? Para a última semana de Daniel, os últimos 7 anos, a última semana de 7 dias. Lembra nosso estudo das 70 semanas? Lá eu ensino a contagem das 7 semanas. Então por que ele está falando sempre do número 7? Porque ele está dizendo, ó, chegou a hora da última semana. Os 7 anos que faltam sobre a terra. Então Jesus já está dando esse insight para você e aprendendo um pouco sobre isso. E também porque eu disse que o número 7 é um número profético, lembra disso? Deixa eu puxar aqui, ó. Então vamos lá. Esse projeto aqui também está bem bacana para a gente explicar. Ó. O moede de Deus, vamos lá? Voz como de trombetas. Então tá aqui, ó, voz como de trombetas. João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouviu uma voz como de trombeta dizendo: que vês escreve num livro. Aqui já existe um mistério a ser revelado, porque João fala que ouviu uma voz como de trombeta. João dá um insight sobre as trombetas dos dias do Senhor. A igreja falando em alta voz e dando o som de alerta para as nações. Quando ele fala que ouviu uma voz como de trombeta, eu já começo a entender, né,
que tipo assim, quem vai estar tocando trombetas na última hora é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um pouco mais para frente eu vou mostrar isso para vocês, que os 4 anjos, eles saem para selar o povo santo. E sabe quem são os 4 anjos, irmãos? É a igreja de Cristo nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. É as igrejas do Senhor, a plenitude da igreja do Senhor, selando o povo santo. Tá? Chamando as pessoas para o arrependimento. Eu coloquei esse candelabro aqui no meio, eu já tô, como se diz, eu tô eufórico para mostrar isso para vocês. Então vamos lá, o que é isso daqui? São as 7 igrejas do Senhor. Ó, as 7 igrejas, perdão, as 7 festas do Senhor, o moede de Deus, os templos de Deus. Então aqui está a festa da Páscoa, a festa dos asmos, as primícias, Pentecostes, as trombetas, né, expiação e os tabernáculos. Veja que a Páscoa, o Cordeiro Pascual, é Cristo. Ázimos, que é o pão sem fermento, etc., era Cristo sem pecado se entregando por nós. As primícias, Cristo foi as primícias dos que dormem, Cristo ressuscitou. Isso aqui foi cumprido na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O dia do jubileu, que era o ano 50, que era a festa do Pentecostes, acontecia no dia após o dia 49, né, que era o Pentecostes, ele está acontecendo até hoje. Por isso que eu coloquei que foram 3 moedas e meio cumpridos, tá aqui, ó, 3 moedas e meio cumpridos, e falta 3 moedas e meio, 3 tempos e meios, que é o que? Trombetas. Lembra da festa das trombetas? Que tocava trombetas e chamava o povo para quê? Para expiação. Cadê? Aqui, ó. Expiação. O que é expiação? É cobrir os pecados. Então era um dia, eu acho que eu até tenho um Levítico aqui, ó. Eu já devo ter deixado separadinho aqui em Levíticos, tá aqui. Tá aqui, Levíticos 23. Deixa eu aproveitar aqui e já tirar todas essas setas, ok? Levíticos 23 está dizendo assim, ó. Diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo no mês 7, ao primeiro mês, tereis descanso solene memorial com sonis de trombeta, santa convocação. Olha as trombetas aí que nós falamos. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação, tereis santa convocação. Tá? O chamamento, depois do toque da trombeta, o chamamento, santa convocação. Afligirei a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. Afligirei a sua alma. Não está vendo lá as 2 testemunhas no Apocalipse? O que ele fala nas 2 testemunhas? Eles estão vestidas de quê? Pano de saco. Símbolo de quê? Arrependimento, humildade e humilhação. Quebrantamento. E ele está falando o que aqui? Afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Oferta queimada, lembra? Orações dos santos, seus sacrifícios, né? Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação. Olha aí a expiação, a festa da expiação. Para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Outras traduções estão falando vai ser morta. Então, assim, aquelas pessoas que não se afligirem, ou assim, vamos dizer assim, aquelas pessoas que não se arrependerem, que não se vestirem de pano de saco, elas não terão os seus pecados cobertos naquele dia. Por isso que, ó, ao toque da trombeta, na expiação, a gente não deve trabalhar, como falava lá em Levíticos, vocês não vão trabalhar, vocês vão se afligir. O trabalho aqui é a questão de se preocupar com outra coisa, nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. Então vai ser um chamamento da igreja, as 2 testemunhas vão estar clamando a igreja, os 4 anjos que vão selar o povo de Deus na testa, que vai selar o povo, é o evangelho do Senhor que vai entrar na mente e no entendimento da pessoa e vai modificar a atitude da pessoa. Eu falei isso no estudo passado, tá? Que o que muda o homem é a mente e o coração. Então você vê que as leis de Deus escreveu em pedras, mas ele falou que haveria de escrever na mente e no coração do homem. Então assim, quando a igreja começar a pregar, os anjos da igreja começar a pregar, anjos com voz de trombeta, que você vê lá no Apocalipse 1, anjo com voz de trombeta, então vai ser o povo santo pregando para as nações, pregando para as próprias pessoas, né, cristãs, vamos dizer assim, se arrepender dessa teologia do culto, se arrepender desse desvio de conduta e caráter do povo cristão de hoje em dia, aí sim vai ter expiação de pecados. Por isso que as 2 testemunhas estão vestidas de pano de saco. E aí, arrebatamento e festa dos tabernáculos. Por isso que eu li lá no outro slide, que eles vinham com folhas de palmeiras nas mãos.
aponta para a festa dos tabernáculos. E nós somos os tabernáculos, nós somos o templo de Deus. Quando nós nos unimos, tornamos um corpo místico onde o Senhor Jesus vai habitar para sempre. Um corpo misterioso. Amém? Vamos lá? Eu já praticamente pulei muita coisa aqui. Ó. Aqui já nos remete para a expiação de pecados. Jesus anda no meio da sua igreja glorificada, agora com seus pecados definitivamente expiados e cobertos. Aí... aqui se cumpre a última semana de Daniel 9:24. Olha que legal, se você fez esse estudo comigo, você vai ver, ó, o que tinha que acontecer em Daniel 9:24, ó, o cessar da transgressão, dar fim aos pecados, expiar as culpas, ó, a festa de expiação aí, expiar as culpas, trazer justiça, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, que é o corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo glorificado. Quando se fala, você vai receber um corpo glorificado, os irmãos estão pensando em sair voando por aí, não é disso que nós estamos falando. O corpo glorificado é quando o que é corruptível vai se vestir de corruptibilidade. Nós seremos semelhantes a Cristo, seremos como Ele. Então aqui está ungindo o Santíssimo. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso isso. Não temos, eu sou o primeiro e o último. Essa passagem do Apocalipse 1:17 está também em Isaías 44. Deixa eu puxar aqui. E aqui está falando, na verdade, o que as duas testemunhas vão pregar, no arrebatamento da igreja. Ó. Então lá fala que em Isaías 44, a pregação que não existe outro Deus a não ser o Senhor, e as duas testemunhas vão estar pregando isso. Tá? E aí eu venho aqui fazer aquela menção que eu falei, ó. Esse é mais o contexto mostrando que as duas testemunhas do Apocalipse são as duas casas de Israel, os judeus e gentios, o povo santo tocando trombetes, anunciando a vinda de Cristo. E em Lucas 24:48 Jesus diz, vós sois minhas testemunhas. Lembra que eu falei no começo de tudo? Deuteronômio, por uma só testemunha não será condenado, mas por duas. Portanto, as duas testemunhas profetizarão 1260 dias, fazendo sinais e maravilhas, e muitas vidas serão salvos na grande tribulação, e aquele que não se arrepender, lembra não se arrepender, ó, festa da expiação, aquele que não deixar de trabalhar, e aquele que não se humilhar, que não se vestir de pano de saco, olha o que vai acontecer com ele aqui, ó, e aquele que não se arrepender será condenado pelo testemunho duplo, de judeus e gentios, as duas casas de Israel. O mistério das 7 estrelas, os 7 candeeiros. Agora aqui mais uma prova para você que a igreja vai passar pela grande tribulação, e quem está pregando na grande tribulação é a plenitude do povo de Deus. Ó. As duas testemunhas profetizam por 3 tempos e meio com vestes de pano de saco. Lembra que a gente falou da humilhação, né? Então Jesus mostra mais sobre elas. Ó. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. As duas testemunhas são os 2 candeeiros, certo? E as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Então tá, quem são os 2 candeeiros então? Tá falando que tem 2 candelabros em pé no Senhor, diante do Senhor, e tem 2 oliveiras. Quem são? Vamos ver aqui. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, olha o que Jesus vai falar lá em Apocalipse. Ele já dá a revelação. Deixa eu puxar para cá. Esse cara tá bonito, viu? O cara tá bonito. Vamos lá. Olha lá. O mistério que você viu, que está dos 2 candeeiros que estão na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas do Apocalipse. Ele acabou de falar. Então ele está falando que na minha mão direita, olha lá, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, né? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então quem são os candeeiros que estão na minha presença? Ele falou que os candeeiros são as minhas 2 testemunhas. E agora ele está falando que os candeeiros são a igreja. Então fica claro que a igreja está na grande tribulação, e que ali é a plenitude do povo de Deus. É a promessa feita lá em Ezequiel 37, que ele pega a vara de Jacó na mão e fala, junta novamente a casa de Judá e a casa de Efraim, e um dia eu vou unir os 2. Não é isso que ele fala? Eu vou unir as 2 casas e nunca mais serão um reino dividido, porque foi Deus mesmo que rasgou o reino de Salomão no meio. Ele falou, eu rasgo o teu reino no meio,
né? Mas era um plano de Deus para abençoar a família da terra. Deus já estava prevendo o futuro. E Deus novamente vai. E como que Deus vai unir a vara de Jacó? No arrebatamento da igreja, irmão. Se você leu o meu estudo do Vale de Ossos Secos, fala, quando ele diz lá para o profeta Ezequiel, ele fala, profetiza, filho do homem, profetiza para que esses ossos se tornem vida novamente. E quando os ossos se levantaram, ele falou, agora profetiza para que entre espírito de vida. E um espírito de vida entrou nele. E lá ele fala assim, ó, e vós sabereis que eu sou o vosso Deus quando eu vos abrir a sua sepultura. Ele coloca no futuro a profecia. E ali já tem até uma referência cruzada para Apocalipse, o arrebatamento da igreja. Para a ressurreição, a primeira ressurreição dos mortos, que é a igreja do Senhor glorificada. Isso é tremendo, meu Deus do céu. Começa a falar, fico até arrepiado. Vamos lá. Então, por esse motivo, podemos afirmar que as duas testemunhas são a igreja do Senhor, judeus e gentios, a casa de Judá e Efraim, tocando trombetes, anunciando a vida do Senhor. Falei pela terceira vez nesse estudo. Por quê? Porque essa é a plenitude do povo de Deus, as duas testemunhas. As duas testemunhas mostrando para o povo arrependimento, chamando o povo para o dia da expiação, tocando trombetas, anunciando com voz, tocai trombeta, Joel, tocai trombeta e dai voz de rebate, anunciai o pecado do meu povo, tocai trombetas, dai voz de rebate. O dia do Senhor vem, está dizendo, anunciar o dia do Senhor, chama o pessoal ao arrependimento, está por todos os profetas. Os anjos do Senhor selados, 144 mil. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, olha lá, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre mar, nem sobre árvores alguma. O que os 4 anjos estão fazendo lá? Eles estão segurando os 4 ventos do céu. Sabe quem são os 4 ventos do céu? Tá aqui, ó, coloquei aqui, ó, em Daniel. Os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Eu fiz um estudo aí, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 ventos do céu são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nos primeiros 3 anos e meio, a igreja está anunciando. A igreja vai sacar quem é o anticristo, porque o filho da iniquidade, como o 2 Tessalonicenses fala, vai se levantar. A igreja vai estar tocando trombeta, chamando o povo ao arrependimento. E você vê que quem segura os 4 ventos do céu são os 4 anjos. Está aqui, ó, os 4 anjos, ó lá, em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos do céu. E você vai ver aqui, ó, claramente vemos os anjos da igreja do Senhor contendo os 4 cavaleiros do Apocalipse, enquanto o evangelho é pregado e anunciado. Eles estão selando o povo de Deus na testa. Irmãos, é uma figura de linguagem, pelo amor de Deus, não vai acreditar que vai sair anjo voando na sua frente. No mundo espiritual tem sim. Eu quero dizer que quem está selando... O povo de Deus foi chamado para pregar o evangelho. Esse ministério foi entregue aos homens. Jesus disse isso, o ministério de pregar o evangelho foi dado aos homens, não é aos anjos. Os anjos são auxiliadores dos homens. Então os 4 anjos que estão ali segurando os 4 ventos do céu estão selando o povo de Deus nos 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio o acordo de paz é quebrado e aí sim começa guerra, fome, pestes, miséria e a terra vai sofrer os 1260 dias. Por isso que fala que as duas testemunhas estavam vestidas de pano de saco, e eles profetizavam por 1260 dias e faziam sinais, prodígios e maravilhas. Agora você imagina sobre a igreja derramado a unção que estava sobre Elias e estava sobre Moisés. Meu irmão, é magnífico, é a coisa mais linda. Se você estiver vendo esse estudo aí, clica aqui embaixo, compartilha esse estudo com seus irmãos, não deixa de se inscrever aqui no canal, comenta aqui. Aliás, se você chegou até aqui, porque esse vídeo deve estar ficando grande, comenta aqui embaixo assim, ó, as duas testemunhas, ou os 2 candeeiros, ou as 2 oliveiras. E eu vou saber quantas pessoas chegaram até aqui nesse estudo, tá bom? Já vai me abençoar bastante. Vamos lá? Então eu tô falando aqui, ó, que Daniel falou que ele estava olhando durante a visão da noite e ele viu os 4 ventos do céu que agitavam o grande mar. Tá aqui, os 4 ventos do céu são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Amém? Vamos correr aqui. Agora não esquece de me abençoar, hein, irmão? Não esquece de escrever aí no comentário. E quando você comenta também, o algoritmo do YouTube leva isso mais longe. Vamos lá? Olha lá, o capítulo 14, os 144 mil arrebatados. Olhei e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele os 144 mil, tendo na sua fronte escrito o nome do seu Pai. Está aqui o selo de Deus, é o nome do Pai.
Olha aqui o selo de Deus na testa do povo santo. Não se contaminaram com mulheres. Eu conheci um missionário que ele falou para mim que ele não ia casar, ele ia ser casto, porque ele queria ser um dos 144 mil. Então você vê como a exegese ela dificulta bastante, porque eu também entendia que essas pessoas elas viraram eunuco, elas preservaram, por exemplo, para poder andar com o cordeiro por onde que aquele ande, porque aqui fala... Apocalipse fala que os 144 mil, eles eram virgem e eles andavam com o cordeiro por onde o cordeiro andava. Eu falei, meu Deus, eu queria andar com Jesus por onde ele andou, né? Muito provavelmente eu vou viver sobre a terra, vou ser rei ou sacerdote, mas não vou andar com Jesus, né? Porque eu já casei. Mas não é isso não, vamos dar uma olhada lá, irmão. Um povo que se guardou para o seu noivo, o que quer dizer não se contaminaram com mulheres, tá? Um povo que se guardou para o seu noivo. Povo que não se contaminou com falsos deuses, não deixou os desejos do seu coração tomarem o lugar de Deus. A expressão não se contaminar no grego é moluno. No Strong, aquele que não se mantiveram puros da corrupção do pecado, mas se contaminaram com fornicação e adultério. Então, quando fala assim, aqueles que não se contaminaram, a palavra contaminaram é moluno, né? É uma pessoa que não se guardou. Então, aqueles que não se contaminaram, quer dizer, aqueles que não tiveram relação com falsos deuses, não tiveram relação com os deuses, o Deus do seu ego, né? O Deus do dinheiro, enfim, tornaram a sua vida mais um Deus falso, né? O Deus do seu ego e etc. Então assim, os virgens seguem Jesus por todo lado. Em Apocalipse 14, 4-5 mostra que os 144 mil virgens seguem o cordeiro por onde ele andar. Estes foram comprados dentre os homens para serem primícias para Deus e para o cordeiro. Então podemos ver aqui a festa das primícias, quando fala que eles são primícias para Deus e para o Cordeiro, está apontando para a festa da primícia, né? O Cordeiro Pascual, o sacrifício, a sua ressurreição, o povo santo, agora como primícias também para Deus e para o Cordeiro. Então o que ele está falando aqui? Das 3 festas, os 3 tempos do Senhor, Páscoa, ázimos e primícias. Jesus está cumprindo a sua promessa de João 14, 23. Então, irmãos, deixa eu até voltar aqui, ó. Ele está mostrando aqui, ó, Páscoa, ázimos e primícias. Lembra? Cristo foi ressuscitado da terra como primícia, sendo primícia para Deus. E nós seremos primícias também. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Vamos lá para a nossa conclusão aqui. Olha só, Jesus está cumprindo a promessa feita em João 14, 2, 3. Ó. E quando eu for e vos preparar lugar, foi um estudo que eu fiz, o estudo passado, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus fazendo aquela promessa de voltar. Então, quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então, os virgens castos que andavam com Jesus para cima e para baixo, na verdade, é uma promessa que Jesus fez. Quando, ó, tá aqui, ó, quando eu for e vos preparar lugar, quando eu voltar, eu vou receber vocês, e para que onde eu esteja, vocês estejam também. Por isso que Apocalipse está falando, ó, tá se cumprindo aquela profecia de Jesus. E também aqui, irmãos, ó, a oração do sumo sacerdote. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. Então está mostrando o quê? Que nós seguiremos o Cordeiro, nós vamos seguir Jesus. Jesus vai ser a justiça dos homens na terra. E tudo que Jesus colocar, nós vamos fazer, nós vamos cumprir, nós vamos fazer cumprir, porque seremos reis e sacerdotes com ele sobre a terra. Agora eu quero dizer para vocês que tudo o que a gente fala tem que dá uma olhada sempre nos profetas, né, e nas leis. E aqui eu vou citar o profeta Sofonias, mas eu vou deixar para você fazer essa meditação porque o vídeo já ficou longo. O Senhor mostra o dia do Senhor e a plenitude do seu povo, fazendo as nações se congregarem e serem apacentadas por Cristo. Então dá uma meditação, dá uma meditada lá em Sofonias. O capítulo 3 inteiro de Sofonias fala do grande dia do Senhor, fala da plenitude do povo de Deus. Você vai ver que não tem divisão entre judeus e gentios, é toda a casa de Israel unida novamente, porque a casa de Judá e a casa de Efraim foram separados, mas quando eles se unem novamente na mão de Cristo, eles se tornam a casa de Israel. Por isso que eles levam o nome de Deus sobre a sua terra, né? Sobre a sua testa, perdão, sobre a sua testa. Então eu vou pedir para você meditar nisso, e você vai ver que ali não tem divisão, não, você vai ler em Sofonias, não tem 144 mil, só 144 mil selados, somente os judeus que foram salvos na grande tribulação, não existe isso. 144 mil, irmãos, é o número da plenitude, aponta para a plenitude do povo de Deus. 12 tribos, né, vezes 12 mil, que se faz referência e alusão ao milênio, ok? E aqui eu vou deixar uma exortação, né? Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Irmão, esse estudo tá lindo, eu quero deixar para vocês
aqui embaixo para vocês clicarem em baixar o PDF desse estudo, tá? Eu tô mostrando aqui, ó, o cara tocando trombetas, tá vendo aqui, ó, aqui no cantinho, ó, tocando trombetas, tá? Eu tô colocando aqui a oliveira, as 2 oliveiras diante do Senhor, tal. Deu bastante trabalho, esse PDF deu bastante trabalho, eu tive que desenhar todinho esse projeto aqui para vocês entenderem as festas de Deus, fazer um estudo bacana sobre o moer de Deus. Então assim, quem são os 144 mil selados? Os nossos, por isso que eu coloquei esse homem bonito aí de olho azul. É a igreja do Senhor. Irmãos, quem vai tocar trombeta no grande dia? A igreja. Então se prepare, porque o futuro de Deus é maravilhoso e Deus conta com você. Você é a testemunha do Senhor para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo sobre a terra, na sua faculdade, na sua escola, na minha empresa. Hoje eu orei quando saí e falei, Senhor, eu quero que a minha empresa te glorifique, eu quero que a minha vida te glorifique. Eu tive 4 reuniões hoje, corri para terminar esse estudo, para gravar para os irmãos hoje. Eu quero que a minha vida te glorifique. Então, todas as reuniões que eu fui hoje, eu fui na paz de Deus, voltei na paz do Senhor, eu tentei ser exemplo e testemunha viva daquilo que Cristo tem feito na minha vida. E eu espero que você entenda isso. Nós glorificamos a Deus quando vivemos uma vida digna do Filho do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ser as testemunhas de Deus sobre essa terra. E prepare-se, irmão, estude bastante, porque você vai tocar trombeta. A nossa geração é a geração mais próxima do arrebatamento sobre a terra. Há de ser que nós possamos ser a geração do arrebatamento. Eu espero que você esteja preparado. Eu estou aqui como atalaia, trazendo um alerta para vocês, para que junto a gente possa estudar e crescer na graça de Cristo. Amém? Deus abençoe você. Se esse vídeo te abençoou, de novo eu vou pedir, não esquece de se inscrever aqui embaixo, comentar. Se você chegou até aqui, comenta aí, ó, os 2 candeeiros, 2 castiçais ou 2 testemunhas. Quando você faz aqui o seu comentário, escreve isso, eu vou saber quantas pessoas realmente chegaram até aqui nesse estudo. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.